Bom, gente, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Eu busco sair de uma temática que estou preso já há algum tempo. Há algum tempo eu tenho notado que eu tenho me detido no que diz respeito a melhorar a qualidade de vida das pessoas na terra. Através da palavra de Deus, instruir as pessoas de como viver um casamento melhor, como viver melhor com seus vizinhos, com seus pais, com seus filhos, com dinheiro. Melhorar a qualidade de vida das pessoas tem sido algo que tem ardido no meu coração. Eu não sei se porque em algumas áreas eu tive muitas deficiências, e depois que encontrei a Cristo, eu posso dizer a você, boa parte delas foram sanadas. Me vem sempre ao coração, por que pessoas sofrem tanto? Por que é que pessoas que tinham tudo para viver uma vida boa, não têm? Hoje, a minha mensagem tem por tema, cada cabeça uma sentença. Eu quero conversar com vocês sobre pessoas que foram morar no céu. Ambas. Com certeza. Uma temos até a apresentação no Novo Testamento, dela aparecendo ao lado de Jesus. Mas que tiveram vidas na terra tão diferentes, que vale a pena nós observarmos, pois um dos propósitos bíblicos ao colocar pessoas é colocar referências, gente que possamos nos espelhar, ou como diz hoje, no ambiente moderno do empreendedorismo, modelar. Eu quero mostrar a vocês hoje duas histórias tão perto. Aliás, um indivíduo treinou o outro, e talvez a resposta esteja exatamente aí, porque Eliseu viveu bem melhor do que Elias. Talvez porque aprendeu algumas coisas a observar a vida de seu discipulador. Alguns dizem que é muito mais fácil aprender com os erros dos outros do que com os próprios erros. Mas eu quero mostrar a você, e eu quero deixar de lado a espiritualidade aqui, neste momento. Eu quero mostrar dois homens que viveram ao lado do mesmo Deus, dois grandes homens de Deus, dois homens que não cometeram pecados. Você não vai ver esses homens envolvidos em situações pecaminosas, escandalosas, não. No que diz respeito à vida com Deus, todos dois tiveram uma vida sensacional. Mas quando nós vamos olhar, e no final eu vou terminar minha mensagem dizendo, você gostaria de modelar Eliseu ou Elias? E você tire suas próprias conclusões. Eu preciso que você entenda, primeiro, que a Bíblia diz que se seus olhos forem bons, todo o teu corpo andará na luz. A maneira com que você enxerga as coisas tem um grande significado. Cuidado para seus olhos, ou sempre sua visão, ser ruim. Nunca conseguir enxergar Deus em lugar nenhum. Coisas positivas nas negativas. Aprenda também, cuidado com o que você fala, pois é isso que eu vou mostrar a você. Como Elias resolveu falar, que tipo de postura ele resolveu tomar, e o que aconteceu com as posturas que ele tomou. Volto a lembrar você, homens que foram para o céu, não estou falando de vida. Você pode estar aqui na igreja, escutar a mesma mensagem. Você pode morar no mesmo bairro, estudar na mesma escola, trabalhar na mesma empresa, e ter resultados totalmente opostos. E quando eu digo opostos, eu digo às vezes alguns com um nível de dor extremamente
excessivo. Decisões. Eu penso da seguinte forma: todas as vezes que você fala algo de bom a seu favor, Deus é seu aliado e o diabo é seu inimigo. Todas as vezes que você fala alguma coisa ruim a seu respeito, a respeito de alguma pessoa, a respeito de algum negócio, Deus não é seu aliado e nem seu opositor. Você neutraliza Deus quando você diz algo sobre você que você não deveria dizer. Porém, eu queria lembrar você, quando você diz algo negativo, você tem um aliado, e esse aliado é Satanás. Nunca fale nada de ruim contra você, contra as pessoas, contra as situações. O Brasil está aí numa situação, não fale nada de ruim contra ele, porque o diabo é seu aliado. Quando você fala contra algo, a Bíblia diz que o diabo tem 3 funções, apenas essas: roubar, matar e destruir. Então qualquer coisa que você diga de ruim, ele vai potencializar isso. Ah, meu casamento está ruim, minha esposa é terrível, meus filhos são ruins. O diabo diz: estou dentro contigo, são ruins mesmo e a tendência é piorar. Então cuidado com o que você diz. Nós estamos muito propensos a falar coisas negativas a respeito das pessoas, das coisas e até mesmo de nós. Então presta atenção, vai ser rapidinho. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra e continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Preciso te dizer, ou te mostrar o que está acontecendo aqui. Acabe, filho de Onri, reina sobre Israel, o reino do norte. Acabe foi um homem no que diz respeito a estruturar a construção, a expansão, um homem muito habilidoso. Alguns estudiosos, arqueólogos, diz que Acabe viveu um dos reinos mais prósperos. É considerado um dos grandes governantes. Se não bastasse toda essa habilidade dele, ele se casa com uma mulher muito forte, muito poderosa. Ele se casa com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Uma mulher dinâmica, é verdade, que estava ao lado de seu marido para enfrentar os obstáculos, para fazer com que ele realizasse seus sonhos. É verdade. Porém, Jezabel trazia consigo a cultura de sua casa, a idolatria. Jezabel traz para a vida de Acabe muitas coisas boas, porque quando pessoas entram na sua vida, principalmente no ambiente conjugal, elas trarão para você coisas positivas. Mas se prepare, porque essas pessoas também trarão coisas negativas. E o sucesso de um relacionamento está em neutralizar o ruim e potencializar o bom. Quando minha mulher entrou na minha vida, ela trouxe para a minha vida coisas que me faltavam. E o que sobrava nela, quando ela entrou na minha vida, ela começou a receber de mim coisas que ela não tinha e que me sobrava. Hoje, 31 anos juntos, com certeza, muitas coisas ruins minhas foram neutralizadas
pela força e pela oposição oferecida por ela, e muitas coisas ruins nela acabaram, perdendo forças com a minha oposição. Porém, Acabe trouxe para a vida dele Jezabel, uma mulher muito forte, que trouxe consigo a idolatria, a imoralidade dos deuses pagãos para o povo de Deus. Enquanto o reino de Acabe foi próspero na área de expansão, de construção, de conquista, de alianças, ele foi péssimo e degradante no que diz respeito à religiosidade, à idolatria, ao paganismo. E nesse ambiente, quem está presente? O Elias, de Tisbe, no território de Gileade. Elias então está revoltado com isso. Ele é um profeta. O que Elias tem assistido nos últimos anos é perseguição aos profetas, é resistência à palavra de Deus, é imoralidade, é desobediência. É isso que Elias tem assistido. Me parece que não tem nada tão diferente da história do Davi, da história do Noé, que foi o único achado, que é a história de Abraão, vivendo num ambiente idólatra, a nossa história. Me parece que os personagens mudam, mas a história se repete. O que eu vejo é um homem que quer um povo andando com Deus. É verdade, é isso que ele quer. Mas eu não sei se ele é muito bom no que diz respeito a lidar com as palavras e com a sua visão. O texto diz que Elias, mediante a tudo isso que eu te narrei como pano de fundo, é alguém que sabe que ele vive diante de Deus, cuja face eu estou. E mediante ao que ele sente, ele diz: segundo a minha palavra, não é a de Deus. Elias está dizendo a palavra dele e está pedindo a Deus para validar. E o que Elias diz é o seguinte: nesses anos não chove na terra que Acabe administra. Eu quero atrapalhar a gestão desse cara. Olha bem, na área que ele era bom, que era em gerir, em administrar, Elias diz: segundo a minha palavra, não chove nas terras de Acabe. Bom, eu acho que se ele estava com problema com Acabe, ele deveria resolver seu problema com Acabe, e não determinar uma sentença para a sociedade inteira porque tem um problema com um. E pior, ele diz que não vai chover, segundo a palavra dele, no lugar que ele mora. Ou seja, ele está dando uma palavra contra ele mesmo. Não sei se ele se lembrou disso. Quando ele disse não chove, beleza, está tudo certo. Isso foi o que ele disse. Precisava? Eu não sei, mas eu já vou saber já já. Porque é só parar de chover que Acabe diz assim: vamos matar Elias. Vamos matar Elias, mata Elias, porque se matarmos Elias, a palavra dele, a profecia dele cai por terra. E agora o texto diz assim, capítulo 17, verso 2: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, Elias disse no 1 para mim o que não deveria dizer, e Deus começa a dizer no 2 o que vai fazer para consertar o que Elias não deveria ter dito. Olha como é que o negócio funciona. A palavra do Senhor veio a ele dizendo, vamos lá, vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Preste atenção. Elias profetizou que não chove nas terras de Acabe. Acabe é um desobediente, Elias é um obediente. E o que você olha nesse versículo agora é Deus dizendo, foge porque um desobediente está vindo atrás de você. Pergunto eu para você, como é que faz sentido um obediente fugindo de um desobediente? Não era isso que nós esperávamos.
Nós esperávamos Deus protegendo Elias, botando Elias à frente e dizendo: Acabe, já era, acabou. Mas não é isso. Por quê, pastor, que não é? Porque Deus não mandou Elias dizer nada. Deus simplesmente validou o que ele disse. Se Deus tivesse dito, presta atenção, se Deus tivesse dito, vai, Deus disse a Samuel: levanta, enche o teu chifre de azeite, vai à casa de Jessé o belemita, porque de lá me tenho provido de um rei. O que Samuel disse? Como é que eu vou? Eu estou com medo. Se Saul ouvir isso, vai me matar. Deus disse: meu irmão, quem está mandando você sou eu. Toma uma bezerra entre as vacas, vai lá e unge o cara, porque eu sou contigo. Porque quando Deus manda, Ele sustenta. Agora, quando você quer resolver, cuidado, porque você vai arrumar problema para vocês. Cuidado com o que você fala. Ele não falou que não vai chover? Beleza. Agora o Acabe está a fim de matar ele. Aí Deus fala para ele: Elias, foge para o ribeiro de Querite, porque verso 4 está lá, ó. Vamos lá. E há de ser que beberás água do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos. Preste atenção. Deus disse: eu falei com os pássaros para ele te alimentar. Poxa, Senhor, mas eu vou fugir para Querite, usar travesseiro de pedra, dormir, né? Muito mal. Eu vou ter que ficar acordado basicamente à noite do lado do fogo. Um predador pode se levantar e pode me devorar. Pois é, cara. Você precisava dormir nas pedras? Não. Você precisava dormir com um olho aberto e o outro fechado para guardar você mesmo? Não. Mas então por que você está fazendo isso? Porque você falou o que não devia. Mas eu sou um homem de Deus. Beleza, tá certo. Se é uma mulher de Deus, os dois vão para o céu. Eu só quero mostrar a você que tipo de vida eles tiveram na terra. Porque aqui, mais da metade de nós somos casados. Que a gente precisa saber que tipo de casamento nós temos. É isso. Casado todos nós somos. Crente todos nós somos. Empregado a maioria de nós somos. Recursos a maioria de nós recebemos. Mas aí eu preciso saber o que você consegue fazer com os seus recursos. Como é que as suas questões no seu trabalho, como é que seu casamento, você tem filhos, como é que eles são? Nós estamos vivendo basicamente as mesmas coisas, mas com resultados às vezes extremamente opostos. Decisões. Agora ele está lá assim: é fantástico, é miraculoso o corvo trazer comida, beber água. Mas não tinha o suquinho, não tinha o leitinho, não tinha uma cobertinha, certo? Não tinha nada. O que ele tinha era o básico. Tá bom. Mas Deus está lá, sim ou não? Sim ou não? Mas a água do ribeiro seca, porque demorou muito a chover. E sabe o que é pior dessa história? Me parece que Deus validou o que ele pediu, mas não deu a ele a autorização de reverter. Que ele poderia dizer: então chove de novo, pelo menos para eu ter água. Mas não. O céu fechou e Deus diz: eu fecho. Então arca com aquilo que você disse. Agora ele está fugindo. O ribeiro secou e Deus disse para ele: está aí, ó. Vamos lá. Isso. Verso seguinte para adiantar. E sucedeu que, passado os dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva, né? Não tinha havido chuva na terra. Vamos lá. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: nota bem, já é a terceira vez que Deus fala depois que Elias disse uma. Você não está vendo Elias dizer mais nada. Elias só disse: não chove. Deus disse: foge para Querite. Eu disse para os corvos, e agora eu digo para você: sai daí, porque eu disse para uma viúva para te sustentar. Pô, meu irmão, se tu conhece um pouquinho de Bíblia, tu sabe que não é para viúva sustentar ninguém. Viúva tem que ser sustentada. Lá vai ele. Mas quando eu imagino, pelo menos eu imagino, aí é minha, que quando ele ouviu falar viúva para te sustentar, ele falou: viuvaça.
Caraca, deve ser uma viúva com uma casa maneira. Finalmente vou deixar a pedra por um travesseiro, o chão duro por uma cama. Quem sabe, olha só, dá até um casório, eu e a viúva. Uma viúva maneirona. Pensa, quando ele chega lá em Sidom, uma viuvinha esquisita, bagunçadinha, catando uns gruvetinhos. E Deus falou: a viúva que vai te sustentar aí. Ele falou: caraca, mano, estava melhor no corvo. Ele precisava disso, sim ou não? Sim ou não? Claro que precisava, gente, para aprender a prestar atenção no que fala. É só você entender isso. Ele está lá, pulando num buraco que ele mesmo cavou. Está lá. E Deus só falando coisa. E agora Deus diz: ó, sai daí, volta e encontra com Acabe. Lá vai ele. Aprendeu a lição, sim ou não? Sim, nada, aprendeu nada, irmão. Aprendeu nada. Não Zé Ruela. Vai ele. Os caras vêm encontrar com ele. O que ele pede para os caras que vêm encontrar? Fogo do céu, irmão. Isso aí. Cai fogo para matar eles. Eu imagino. E o fogo cai e mata. Ô cara ruim. Pelo menos quando eu digo ruim, foi para o céu. Quero deixar bem claro que eu não quero denegrir a imagem dele. Eu quero denegrir o estilo de vida dele. É isso que eu estou tentando fazer. Estou tentando levar você a modelar, certo? Um estilo de vida aqui na terra. O relacionamento com Deus, modela Elias, porque foi um cara fantástico. Você não vai ver Elias envolvido em encrenca nenhuma no que diz respeito a relacionamento com Deus. Mas agora você vê o cara, está vindo gente lá. Cara, os caras não vêm para matar ele. Ele pede para matar os caras. Mata os caras tudo. Até que vem o último. E o cara fala: pô, pera aí. Aí ele encontra para me adiantar no Carmelo com os profetas, sim ou não? Pede para cair fogo do céu. Cai ou não cai? Cai fogo, queima a oferta, a lenha, as pedras, a água, queima tudo. E o que ele faz com os profetas? Prega arrependimento. Ô gente, se converte a Deus. É isso que ele faz? Ele mata os caras. Pô, cara, pensa. Matou todo mundo? Eu acho isso muito engraçado. Porque tem gente que acha que Deus programou a desgraça para o povo dele. Ô gente, seja franco. Você acha, eu já falei isso aqui, mas eu preciso que você raciocine comigo. Lembra do Sansão? Sim ou não? O que aconteceu com ele foi projeto de Deus? Sim ou não? Não. Será que Deus idealizou aquele menino que ia nascer de uma forma miraculosa, ia ser um menino separado desde o ventre de sua mãe, ia ser humilhado e aprisionado por seus inimigos, ter seus olhos queimados e removidos, se tornar um escravo ao redor de um moinho, morrer humilhado debaixo de escombros? Por quê? Porque era isso que o nosso Deus tinha para ele? Não tinha. Você não vai conseguir me convencer disso. Deus está olhando para o futuro e o que ele vê? Uma fome atinge a terra. E o que vai acontecer com o meu povo? Meu povo vai sobreviver à fome. Por quê? Porque eu vou mandar um garoto sair daqui, governar o Egito e arrumar um espaço na terra de Gósen para meu povo ser abrigado. Sim ou não? Esse foi José. Esse povo vai ficar ali para sempre? Não foi chamado para isso. É terra prometida. Beleza? Então tá jóia. Mas como é que nós vamos tirar esse povo do Egito para levar para uma terra prometida, se José já era morto? Um governador não tem força para isso. Então eu vou colocar um faraó do meu povo. Quem vai ser ele? Moisés. Precisava ter 40 anos no deserto? Não precisava. Precisava sofrer tanto na caminhada? Não precisa. Esse não é o nosso Deus. É importante você entender que Deus não está tentando dificultar nada. Muito pelo contrário. A proposta de Deus é facilitar.
Os céus e a terra tomo hoje por testemunha entre eu e você, que tenho te proposto vida e morte, bênção e maldição. Olha o que Deus diz: eu estou te propondo vida e morte, bênção e maldição. Mas antes de terminar meu texto, eu preciso te dizer algo. Escolha, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. O que Deus está querendo é facilitar e não dificultar. Hoje nós encontramos líderes religiosos querendo dificultar pessoas a se relacionarem com Deus. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode isso, não faz isso, não pode fazer aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo. Meu filho, você está querendo facilitar, levar as pessoas para Deus ou tirarem as pessoas de perto de Deus? Eu não estou falando de pecado, estou falando de postura. Pare e pense. Está ele agora, matou os profetas, e pior que matou os profetas, ele acha que ele vai ser aceito por Acabe. Capítulo 18, bota para mim, rapidinho, verso 46. 18:46. Preste atenção nesse texto. O fogo já caiu, já matou os profetas, está tudo resolvido, certo? Isso. Então, e a mão do Senhor estava sobre Elias. Olha só, a mão dele. Por quê? Porque ele pede para cair fogo do céu, porque ele matou os profetas, porque Baal não teve poder, certo, para enfrentar Elias com seus. Então agora a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cinge os seus lombos, dá uma arrumadinha nele e sai correndo até a entrada de Israel para falar com Acabe. Por quê? Porque ele quer a aceitação de Acabe. Ele quer que Acabe reconheça finalmente que ele é um homem de Deus, porque está na cara que ele é um homem de Deus, mediante ao que ele pediu. Baal não tem poder nenhum. O grande problema é que esse cara está querendo ser aceito por Acabe, e Acabe não vai aceitá-lo. Presta atenção uma coisa, crente: pare de querer a aceitação das pessoas só porque Deus é com você. Às vezes as pessoas não vão te aceitar exatamente porque Deus é com você. Ele está cheio de expectativa, vai para a entrada da cidade, vai falar com Acabe. E aí, Acabe, finalmente choveu, está vendo? Eu sou profeta, Deus é comigo. Verso 47. Põe aí para mim. Perdão, 47 não está certo. 19:1 era o último versículo. Ao invés de aceitá-lo, Acabe vai a Jezabel, certo? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias tinha feito e como totalmente matara todos os profetas. Preste atenção. Além de não aceitá-lo, Acabe foi e disse para a mulher dele: aí ó, vem te falar, Elias acabou de matar os profetas do teu pai todo. Verso 2. Põe aí. Me ajude aí quem estiver aí atrás, por favor, que eu vou ficar pedindo você, mas vai ser rapidinho. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas eu não puser a tua vida como a de um deles. Sabe o que ela disse? Amanhã eu te mato, Elias. Avisa o Elias que amanhã ele está morto. Estão querendo matar o Elias, que já ficou sem água, já ficou sem casa, já teve que fugir. Me parece que o negócio não está muito bem para ele. Jezabel quer matá-lo. Ele ainda continua falando besteira: fiquei sozinho, não tem mais ninguém comigo, sou zeloso. E é isso. Mas num determinado momento ele diz: eu quero morrer. Você pode dizer aí que ele estava estressado, tá certo? Mas se você olhar a sequência do que esse cara diz e o que ele vive antes de ir para o céu, não é muito animador não. Um belo dia ele diz: Senhor, eu quero morrer. Capítulo 19, verso 15. E o Senhor então lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco,
vem e unge Azael, o rei sobre a Síria. Vamos lá o próximo, também Jeú, filho de Nis, você, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirá como profeta em teu lugar. Presta atenção. Elias está cansadinho e falou: Senhor, me mata, me leva. Deus disse: olha, parar o processo eu não vou. Eu vou interromper o processo com você, mas vou dar sequência. Você quer sair do jogo? Então beleza, cara. Eu não sei quantos anos esse cara tinha, mas pode ter certeza que ele era muito mais novo que Moisés, muito mais novo que Abraão. Pode ter certeza disso. Mas ele disse: eu quero morrer. Eu disse: então, se você quer morrer, unge Eliseu como profeta em seu lugar. E vamos embora. Agora eu quero mostrar para você a vida desse cara, que também foi profeta, que Deus também foi com ele. Mas quando eu olho para a vida do Eliseu, é muito diferente da de Elias. Muito. Dois crentes, membros do projeto Recomeçar, escutando as mesmas palavras. Mas preste atenção como as coisas mudam quando nós vamos falar de Eliseu. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, verso 8. Preste atenção. Segundo Reis 4, 8. Dá uma olhada. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. Preste atenção. Enquanto a vida de Elias é regrada por um ambiente de escassez, de limitação, você vai olhar para Eliseu e você vai ver uma mulher abordando ele. Que mulher é essa? Rica, que diz para ele: eu quero que o senhor coma na minha casa. Ele come. Ela diz: eu vou fazer um quarto para te receber, com cama, com mesa, com cadeira, com candeeiro, com comida para você. Nossa, por que Elias não teve tudo isso? É fácil. É fácil porque, ao invés de profetizar escassez, Eliseu disse assim ao rei, num momento muito ruim: amanhã, na porta da cidade, vai ter comida com fartura. O que Elias diz? Não chove. O que Eliseu diz? Vai ter fartura. E se tem fartura para o povo, tem fartura para o Eliseu. Se tem escassez para o povo, tem escassez para Elias. Ah, pastor, mas o senhor está falando dessa mulher rica, mas o senhor esqueceu daquela mulher pobre que procurou o Eliseu? Está no mesmo capítulo, é só voltar 7 versículos, bota aí, capítulo 4, verso 1. E certa mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: preste atenção, Eliseu não está procurando essa mulher porque está com dificuldade. A mulher está com dificuldade e está procurando ele. Elias está na dificuldade e procura a mulher, que Deus diz para ele: uma mulher vai te sustentar porque eu mandei. Porque Deus está dizendo: se eu não mandar, ela não te sustenta. Eliseu não. A mulher que está lascada. E Eliseu, ela vai lá e fala: ó, o meu marido temia. Nota que o cara também era crente, o marido da dona. Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabe que teu servo temia o Senhor, só não administrava as coisas dele. Servia a Deus, mas não pagava as contas. Miserável nem morrer podia. Porque tem mulher que, se o marido morrer no velório, tem que caçar a próxima vítima. Porque daqui uns dias as contas vencem. Você está rindo, mas é sério. Presta atenção. Então, por favor, a mulher pobre, mas ela, não é Eliseu que procura ela não. É ela que procura Eliseu, e Eliseu tem solução. É isso que eu quero que você entenda. A postura desse cara é muito diferente. Talvez, é verdade, porque Elias permitiu que Eliseu observasse sua vida e dissesse:
Eu não quero isso para mim. Uma vez a casa de Eliseu está cercada, e Eliseu está vendo uma visão espiritual, que o garoto que estava com ele não via. Sabe o que Eliseu disse? Senhor, abra os olhos deste cara que anda comigo, para ele ver a mesma coisa que eu estou vendo. Quando Elias começa a andar com Eliseu, ou melhor, quando Eliseu começa a andar com Elias, sabe o que Elias disse? Quando o Senhor estava para tomar Elias no redemoinho, Elias partiu de Gilgal e disse a Eliseu: fica aqui porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E foram para Betel. Quando chegaram em Betel, Elias disse: fica aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. E disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E foram para Jericó. Chegando em Jericó, Elias disse: fique em Jericó porque o Senhor me enviou no Jordão. E Eliseu disse a Elias: tão certo como vive o Senhor. Pô, cara, o tempo inteiro o tal do Elias tentando impedir Eliseu de cumprir seu propósito. O tempo inteiro Elias dizendo: fica aqui porque eu vou, fica aqui porque eu vou. Aí você abre a Bíblia, está lá os filhos dos profetas, alunos da escola de profeta, agora administradas por Eliseu. Chama Eliseu e diz: o local que nós estamos é estreito demais para nós. Lógico que cresceu, é lógico que cresceu, mudou a mentalidade. Quando você olha para Elias, você não vê ninguém procurando Elias porque a escola cresceu. Quando você vê Eliseu, a escola cresceu. O que vocês querem? Queremos, cada um de nós, vamos fazer a nossa parte, vamos lá, vamos buscar. Eliseu diz: claro, cara, vão, façam isso. Ele diz: o senhor não pode ir conosco? Ele diz: claro. Quando você olha a história desse cara, você começa a entender. Eu não posso explicar tudo aqui a vocês, eu não tenho tempo, mas dá uma olhadinha nesses dois. Eliseu fez o dobro do que Elias fez. Por quê? Eliseu não sofreu 1/10 do que Elias sofreu. Os dois eram crentes, serviam o mesmo Deus. Mas quando você olha o jeito que Elias resolveu viver e o que ele gostava de falar, ninguém conseguia conviver com esse cara. Elias era um cara basicamente que vivia isolado. Não que Eliseu também era muito, mas pare e pense. Dos dois, todo mundo aqui quer morar no céu? Beleza, todo mundo quer morar no céu. Os dois também foram. Aqui você gostaria de ser igual a Elias ou Eliseu? Depois que eu te expliquei um pouquinho da vida dos dois, provavelmente dormir no meio das pedras porque falou alguma coisa que não devia, comer aquilo, ser acusado, olha bem, de fazer tudo bem. Que Eliseu também teve seus percalços com a mulher que ele profetiza bênção, porque é isso. Sabe, aquele cara grato que está deitado na cama e diz assim: nossa, essa mulher tem nos ajudado tanto, o que a gente pode fazer por ela? Esse é Eliseu. É um cara que, ao invés de dizer que o Brasil está ruim e que o Lula deve lascar o Brasil e que é isso, que é aquilo, não. É aquele que vai dizer: olha, meu irmão, esse é o nosso país, ele vai prosperar. Por quê? Porque nós vivemos aqui. Vem aí o melhor tempo da nossa história. Nós cremos nisso e profetizamos isso. Eu vou falar uma coisa para você. Quando você olha a história do Eliseu, o reinado também não foi muito bom, não. Mas a Bíblia diz que esse cara prosperou, mesmo num ambiente que não era dos mais agradáveis. Eu não sei o que você vai falar a respeito de você mesmo, o que você vai falar a respeito do seu casamento, o que você fala a respeito da igreja. Essa igreja pode ser uma bênção para um e um inferno para outro. Por quê? Porque é segundo a sua ótica. Aqui pode ser o melhor lugar para algumas pessoas e o pior para outras.
Aqui tem membros extraordinários, tem pastores fantásticos, tem gente boa pra caramba. Depende da maneira que você enxerga as coisas. Coloque isso na sua vida. Há um tempo atrás, um cara falou comigo, eu até gravei isso, e ele me disse: Cláudio, vem aí um tempo desafiador para o Brasil, uma crise muito grande vem. E eu disse para ele: cara, infelizmente eu não vou participar. Ele falou: como assim? Eu falei: eu não vou participar da crise. Por quê? Porque eu não estou afim, eu não tenho que participar dessas coisas. Quem gerencia a nossa vida é Deus. Saia daqui para viver o melhor tempo do seu casamento. Fale coisas boas a respeito do seu marido, dos seus filhos, da sua sogra. Fala uns troços maneiros dela, entendeu? Umas cobras raras. Bota o nome assim, bom, certo? Mas aprenda a falar coisas boas a respeito de si mesmo. Diga assim: eu vou vencer. Meu casamento é extraordinário. Me dá aqui, que eu normalmente eu não faço isso, mas hoje eu senti no coração de fazer. Eu cheguei na minha mesa hoje, eu só quero compartilhar com vocês, porque eu senti o desejo no coração de fazê-lo. Pelo 3º ano consecutivo, eu recebi um prêmio de voto popular sobre no ambiente gospel, um dos pastores mais populares do Brasil. E chegou para mim. E essa vitória é o 3º ano consecutivo. Aqui está 2021, 2022, e eu tenho lá em casa de 2020. E isso nunca existiria se não fosse por vocês. Eu sei que você que caminha comigo sente minha falta, né? Os pastores, a turma que fica comigo, gostaria que eu estivesse mais perto. Eu estou até tentando agora, de todas as formas, fazer isso no próximo ano. Minha mulher me pede para ficar mais perto, meus filhos mais perto, meus amigos e irmãos mais perto. E eu até peço a vocês que me ajude com as críticas no próximo ano, porque o pessoal vai bater em mim com força, porque eu vou sair pouquinho para pregar, para ficar mais junto aqui, certo? Mas isso só existe por causa de vocês. Ah, pastor, eu estou quase indo embora da igreja porque a gente não consegue dar um abraço no senhor. Tem tanta gente boa aí para você abraçar. Tem tanto conselho bom espalhado por aí, de gente habilitada para te ajudar. Eu quero agradecer a Deus, a minha esposa que me tolera, porque se eu falasse de você o que eu falo dela, você já tinha me largado se fosse minha mulher. Então ela tem muita paciência comigo. Deus também é muito bom. Meus amigos. Então eu quero agradecer. Eu quero que você fique de pé. Diga para quem está do seu lado assim: rapaz, eu não tinha reparado, você está bonito pra caramba. Fala umas coisas boas, fala para a mulher que está do seu lado assim: você emagreceu, fala. Fala para seu marido assim: ô irmão, fala. Mente, hoje pode mentir, é ou não é? Bom, que tal nós termos a melhor semana da nossa vida? Amém? Vamos sair daqui para vivermos isso? Uma semana extraordinária, tá certo? Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Muito obrigado àqueles que nos visitam. Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Longe da perfeição estamos,
mas também já estamos bem longe de quem nós éramos. Estamos caminhando atrás do Senhor, te seguindo, de fé em fé, de glória em glória. Abençoa a nossa semana que começa hoje, que seja uma semana extraordinária. Abençoa a nossa nação, em nome de Jesus. Queremos a tua intervenção, a tua mão agindo, porque o nosso país te pertence. Vem aí o melhor tempo das famílias, vem aí o melhor tempo das nossas crianças, vem aí, ó Deus, uma fase econômica extraordinária, onde nós vamos prosperar. Amarra o mal, ó Deus, repreende tudo aquilo que não provém de ti, ó Deus, abençoa os nossos governantes, é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam amém. Eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre um texto que já usei algumas vezes aqui. Eu vou ler bastante, mas vou falar pouquinho e gostaria de fazer uma aplicação a todos nós. Bom, coloca para mim o primeiro texto, Marcos 16, 15. Marcos, capítulo 16, verso 15. Coloca para mim na tela, isso. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, meu propósito hoje é refletirmos sobre o mundo cujo qual nós pertencemos. Vamos tratar isso de uma forma muito particular. Quando ouvimos esse texto, Jesus está dando aos discípulos a grande comissão. Está dizendo aos seus discípulos o que eles deveriam ou como eles deveriam fazer. E na verdade o que Jesus estava dizendo é: apresente aos outros aquilo que eu apresentei a vocês. Permita que aconteça na vida dos outros aquilo que eu viabilizei que acontecesse na de vocês. O que Jesus está provocando nos seus discípulos é o entendimento de que cada um traz consigo o seu mundo. E a proposta é entender que aquilo que você recebeu de Deus em Cristo não pode parar em você. Isso tem que prosseguir, isso tem que ir adiante. Onde? No mundo cujo qual você pertence. A minha proposta é mostrar que o meu mundo não é o mesmo mundo que o seu. Como é que é seu nome? Você? Reginaldo. Edinaldo. Você mora onde, Edinaldo? Ele mora na Figueira. Os amigos do Edinaldo não são meus amigos. Os vizinhos do Edinaldo não são meus vizinhos. Os familiares do Edinaldo não são meus familiares, não são meus parentes. Isso faz com que o Edinaldo tenha um mundo cujo qual ele pertence, um ecossistema, um ambiente onde ele está inserido. E a grande verdade é, mesmo que você seja casado, mesmo que você esteja aí ao lado dos seus pais, existe um mundo que seus pais não pertencem. O mundo da sua escola, dos seus amigos, dos seus colegas. O mundo, muitas vezes, da sua rede social. Um ambiente que ele é seu, tá certo?
Então, quando a Bíblia diz, ide por todo mundo, para algumas pessoas realmente, eles serão missionários transculturais, irão para outras nações, certo? Farão missões urbanas. Mas a minha proposta é mostrar a você que você é um missionário que precisa conduzir o que você recebeu para o seu mundo. Então, ide para o seu mundo e pregai o Evangelho, motivando as pessoas a nascerem de novo, através do batismo. São os 2 textos que nós lemos. Então, a pergunta muito simples seria: há quanto tempo você anda recebendo do Senhor a palavra e o poder de Deus para agir no mundo que você pertence? E como anda este mundo depois de 6 meses que você se converteu, depois de 2 anos que você está no Evangelho, depois de 20 anos? O que acontece com as pessoas que muitas vezes não fazem parte, full time, o tempo inteiro do seu mundo, mas passam por ele? Como fica a vida de alguém que viajou com você, que sentou na mesma mesa, que almoçou, que teve algum contato com você e naquele momento ela é inserida no seu mundo? Como esses ambientes ficam? Ou será que não? A sua postura é: encontrei o Evangelho que mudou a minha vida e isso para mim basta, para mim é o suficiente, e que cada um se vire. Bom, se essa é a sua visão, isso é um pouco complicado. Mas também é importante nós entendermos a dificuldade que temos quando somos inseridos ou vamos ter que mudar um mundo cujo qual nós não temos muita familiaridade. Então eu separei alguns textos e eu quero que coloque Atos 10, o verso 14, e depois nós vamos voltar em Atos 9, 13, tá bom? Então, Atos 10, 14. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Essa é uma aplicação que Deus está fazendo com o apóstolo Pedro, certo? Deus está querendo que Pedro pregue para alguém que não faz parte de seu mundo. É Cornélio, um oficial romano. Ele não é alguém que Pedro acha que merece receber a palavra da salvação. A mente de Pedro não está adaptada para isso. Então Deus vai usar uma ilustração para fazer com que Pedro vá pregar a palavra, vá transmitir a Cornélio aquilo que ele recebeu do Senhor. Mas inicialmente, se dependesse de Pedro, Pedro não iria. Essa expressão, de modo nenhum, Senhor, você pode trocar, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda, para eu não vou pregar para alguém que não é judeu. Eu não vou levar a palavra da salvação para esse cara, porque eu acho que ele não merece. Nós precisamos estar muito atentos a pessoas que vão fazer parte do nosso mundo por algumas horas, por alguns momentos, e podemos marcar a vida dessa pessoa para sempre. No último domingo desse mês, no dia 29, no fechamento do mês de aniversário da igreja, eu estou trazendo um pastor aqui chamado Samuel Bezerra. Ele é de Pindamonhangaba, em São Paulo. Eu não conheço Samuel pessoalmente. Eu só vi Samuel uma vez pessoalmente, na Assembleia de Deus, aqui da Pedreira. Na época, o pastor era o pastor Lorival Machado,
meu pai era diácono dessa igreja e me convidou para uma conferência onde pregava o Samuel. Eu vi de longe, não tive acesso, não pude tirar uma foto, não o cumprimentei, mas ninguém influenciou minha vida no Evangelho como ele. Ninguém. A minha vida, não, e olha que eu me converti 6 anos depois daquele congresso, daquela conferência. Mas o dia que aquele cara, eu não sei quantas vezes ele veio a Xerém, eu sei que aquele dia a mensagem dele entrou nos meus ouvidos, a maneira com que ele gravava, eu nunca vi ninguém conhecer tantos versículos de cor como Samuel. Ele me inspirou a vida, e eu falei com ele, tem 1 semana e pouco, quase 10 dias, que eu não conseguia contato com ele, nem sabia que ele me conhecia. E aí eu tentei explicar, certo? O que tinha, como foi. Então preste atenção, em alguns momentos, 1h30, 2 horas de conferência, eu me tornei alguém participante do mundo do Samuel. Samuel entrou no meu mundo e mudou minha vida para sempre. Porque 1h30, certo? Meia hora, uma palavra, um sorriso, um exemplo, a sua vida pode mudar para sempre. Quando você encontra com alguém, certo? Que está exercendo a função de mudar o mundo cujo qual ele faz parte. É assim que funciona. Mas isso não é fácil. Você está vendo Pedro? Pedro está dizendo que não está afim de falar com Cornélio. Vamos voltar um pouquinho? Capítulo 9, verso 13. Ainda de Atos. Coloca, por favor. Atos 9, 13. Isso. Respondeu Ananias: Senhor, certo? De muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Verso 14. E aqui ele tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Ananias está recebendo a missão de pregar para Paulo. Olha só, e o que Ananias está falando com Deus? Senhor, eu não estou conseguindo entender. Esse cara não pertence ao nosso mundo. Ele é a oposição. Ele tem autoridade, ele tem poder para me prender se eu for lá pregar a tua palavra para ele. Eu não estou conseguindo entender. Porque muitas vezes nós ficamos deslocados quando Deus nos leva para um ambiente diferente, hostil, inóspito. Quando começa a aparecer na nossa vida pessoas que nós olhamos e pensamos assim: eu estou no lugar errado. Não que às vezes algumas pessoas não estejam, mas muitas vezes, quando pessoas passam pelo nosso mundo, elas têm que levar de nós aquilo que nós recebemos de Deus. Então é importante que você olhe e diga: o meu mundo está meio bagunçado. Eu venho para a igreja no domingo, recebo de Deus, vou trabalhar amanhã, está certo. Mas pastor, o senhor está querendo dizer que eu tenho que transformar a minha igreja num púlpito? Chegar lá agora amanhã e sair pregando? Não. É importante você entender os 2 textos que eu usei. Preste atenção. Deus fala com Pedro e fala com Cornélio. Deus fala com Ananias e fala com Paulo. Então é importante que você fique atento ao que Deus está querendo fazer através de você no ambiente cujo qual você pertence. Mas também muito cuidado, porque você
tem a oposição a tudo isso, a Satanás, que costuma causar confusão entre você e a pessoa cuja qual Deus pretende mudar, para criar um distanciamento entre nós. Então, quando você estiver vivendo conflitos e confusões com algumas pessoas, perguntem a Deus se não é exatamente essa pessoa cuja qual você foi chamado para apresentar o Senhor. Então eu vou te mostrar 2 textos que já usei aqui. João capítulo 4, 4. João 4, 4. Você pode ler para mim? E era-lhe... Repita de novo. Não, volta só o 4 mesmo. Mais uma vez só para você... E era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus está saindo da Judéia para a Galiléia e era-lhe necessário passar por Samaria. Não necessariamente. E mesmo que fosse necessário passar pelo território de Samaria, não havia nenhuma necessidade de entrar na cidade. Dava para passar por Samaria, território samaritano, sem ter contato com os samaritanos. Mas qual era o problema? O problema é que Jesus veio salvar. Ide por todo mundo. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, certo? E o que não crê será, então preste atenção, todo aquele. E isso também inclui os samaritanos. Qual é o problema desse texto? É que os discípulos de Jesus não pertencem àquele mundo. O mundo dos samaritanos é um mundo diferente para os judeus. Eles comem coisas que os judeus não comiam. Eles eram liberais com coisas, com postura, com posicionamentos que os judeus reprovavam. Então preste atenção, inevitavelmente para os samaritanos, ter um judeu pregando para eles não era muito agradável. E Jesus também queria alcançar Samaria. Então nesse texto, do capítulo 4, ele vai a Samaria recrutar alguém pertencente àquele mundo. Jesus vai conversar com a samaritana no poço de Jacó. E vai conversar com ela algo bem interessante, certo? O verso de número 15, olha o que diz, João 4,15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha... Dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precisa vir aqui buscá-la. Preste atenção, essa é a expressão do poço. Ok? Eu separei um texto, Provérbios, diz assim: como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Jesus vai ter um encontro com essa samaritana no capítulo 4, passando por Samaria. Quem é esta mulher? Essa é uma mulher de um estilo de vida reprovado. Não apenas para judeus, mas provavelmente até por samaritanos. O estilo de vida dela não era dos melhores. Jesus encontra com ela no poço. O que ela estava indo fazer? Tirar água. Era isso. Qual é o problema? Ela tem um problema quando vai tirar água. Provérbios nos diz que na água você vê
o que ela está refletindo. Então, alguém aqui já tirou água no poço? Me ajuda aí. Isso. Lembra? Quando você colocava o rostinho no poço para botar lá a cacimba, não sei com que você pegava, o baldezinho, o que aparecia lá? A sua imagem. Todas as vezes que aquela mulher ia buscar água, ela tinha que dar uma olhada em quem? Nela mesma. E todas as vezes que ela olhava para ela mesma, ela se lembrava de quem ela era, do que ela fazia. Então para ela era extremamente desconfortável. O poço era para ela um instrumento de acusação. Alguém que fazia com que ela tivesse sempre uma visão de si mesmo. Então para ela não era um ambiente muito agradável. O poço revelava a sua solidão. O poço revelava seu fracasso em conseguir alguém para construir uma história sólida, firme. E ela tinha que olhar para ela mesma. Então nada melhor do que Jesus marcar um encontro com ela num lugar onde ela se via. Sabendo quem ela era, Jesus vai recrutá-la. Por quê? Porque se ele manda qualquer outro discípulo, ela estava reprovada no teste. Porque se alguém que não for Jesus, certo? For escolhido para descobrir se você serve para ser missionário dele, tu está no sal. Porque normalmente as pessoas vão procurar em primeiro lugar os seus defeitos. Fulano? Jesus foi lá, sozinho, ele e ela. Quando ela vai tirar a aguinha do poço, ele fala assim: você me dá um pouco d'água? Ela já ficou nervosa. Ela falou: como pois o senhor, sendo judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus falou: ô dona, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Se a senhora soubesse quem sou eu, a senhora que me pediria, aí eu te daria da água viva. Ela falou: ó, eu vou falar uma coisa para o senhor. O poço é fundo, e a corda e o cântaro está comigo. O senhor não tem como que tirar, entendeu? Então o senhor não tem como me dar água. Jesus falou: não é disso que eu estou falando. Quem beber desta água torna a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais tem sede. É obviamente que ele não está falando de hidratação, né, gente? Certo? É obviamente que quem beber daquela água do poço vai continuar precisando tomar todos os dias para se hidratar. Ele está falando de realização, de felicidade, de paz, de um encontro, onde você não depende mais de coisas externas para ser feliz. Certo? Ele entra na sua vida e dá a você o que deixa muitas pessoas extremamente confusas. Como você pode estar tranquilo? Como você pode estar tão feliz? Como você pode estar tão realizado se a vida não anda boa? Você fala: meu filho, eu tenho Jesus. Mas você tem dinheiro? Eu tenho Jesus. Mas você é solteiro? Sou casado, mas tem Jesus. Mas você tem filho? Tem uns 4, mas tem Jesus. Você tem sogra? Tem, mas tem Jesus. Você está desempregado? Eu estou, mas eu tenho Jesus. Pare e pense. Jesus está se apresentando a ela e dizendo: se eu te der a água que você está procurando, ela não cabe no cântaro, ela não está no poço. Mas ela não está entendendo, até porque isso não faz parte do mundo dela. Ela não tem obrigação nenhuma de entender, gente. Para ela está tudo muito confuso. Primeiro, um judeu quebrando o protocolo e conversando com ela. Segundo, pedindo água para ela. E agora começa a falar que quem tem água é ele, sem ter nada. Ela falou: esse cara não bate muito bem da cabeça. Mas quando Jesus disse: você nunca mais vai ter sede, o que ela pensou? Me ajuda aí. É agora
que eu nunca mais volto nesse poço. É agora que eu nunca mais quero vir nesse lugar que me diz sempre quem eu... Isso, porque todas as vezes que um ambiente revela mesmo quem você é, fica ruim para tu. É ou não é? Fica ruim. Porque você não tem mais como, né, enganar. Quando Jesus diz isso, ela diz: Senhor, me dá pois dessa água aí, para que eu nunca mais volte aqui para pegar. Eu não gosto desse poço não. O poço era ruim, sim ou não? Claro que não. Quem era ruim? O poço precisava mudar alguma coisa? Quem precisava mudar era quem? Mas nós achamos que quem precisa mudar? Os outros. Porque fala sério, quem precisa mudar, a senhora ou seu marido? Quem precisa mudar, você ou seus pais? Quem precisa mudar? Fala sério, você já nasceu pronto. Quem precisa mudar são os... Porque na hora de olhar para nós a coisa não é muito agradável. Então Jesus disse para ela: já que a senhora não está entendendo, faz o seguinte, vai lá e chama o seu marido agora. Ela falou: ó, para falar a verdade, um negócio com o senhor aí, hein? Eu não tenho marido não. Eu não tenho marido não. Jesus falou: eu sei, porque você já teve 5 e está com um que nem é seu, está dividindo. Amante. Como é que Jesus escolhe uma pessoa dessa? Você queria uma pessoa dessa sentada assim do seu lado agora? Com a vida toda torta? Provavelmente não, né? Você gostaria de uma pessoa com um passado desse, dirigindo a igreja cuja qual você pertence? Pare e pense, todo mundo tem passado, irmão. E muita coisa do nosso passado nós temos vergonha. Mas Deus não está muito preocupado com o nosso passado, porque para o nosso passado Ele tem o sangue de Cristo. Ele está preocupado com o nosso futuro, se nós estamos a fim de viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Então pare de se preocupar com o que você já fez e comece a prestar atenção no que você está fazendo e no que você vai fazer. Ah, mas as pessoas me condenam. Dane-se, 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 dane-se. Certo? Nós precisamos seguir. Jesus agora está conversando com ela, e o que ele diz para ela? Chama seu marido. Ela falou: eu não tenho marido. Ele disse: eu sei disso, porque você já teve 5 e o que você tem não é. Ela falou: eu vejo que o senhor é profeta, hein? Sabe da minha vida. Eu não sei quem o senhor é, mas o senhor sabe quem eu sou. E ela deve estar pensando: o que ele está fazendo aqui em território samaritano? Esse não é o lugar dele. Não tem cabimento para ela. Quando então, esse versículo 28, coloca para mim, por favor. Depois você lê em casa, porque volta lá, no João capítulo 4, verso 28. Isso. Quanto à mulher, o que ela fez? Deixou o seu e foi à cidade e disse àqueles. Você sabe onde ela está? Ou para onde ela vai, melhor dizendo? Ela vai para onde? Cadê? Não, volta o 28, é que o irmão lá está acelerado. Quanto à mulher, olha só, olha o que ela fez. Ela deixou o seu cântaro e foi onde? Foi onde? Quem é que está na cidade? Você sabe? Os discípulos. Jesus mandou eles comprar comida. Você sabe quantos discípulos de Jesus estão na cidade? 12. Você sabe o que eles estão fazendo na cidade? Comprando, mais o quê? Você conhece o texto? Me ajuda aí. Eles estão fazendo o quê? Comprando comida e mais nada. Lá tem gente que precisa ser salvo por Jesus. Eles falaram para eles? Sim ou não? Por quê? Porque eles não pertencem àquele mundo.
Aqui a palavra está diferente. O propósito que eles estão ali não é para aquilo. Jesus não disse para eles: vão a Samaria e pregue a palavra. Para eles estão apenas de passagem. Mas quando Jesus encontra uma samaritana, ele diz: eu vou usar essa mulher como minha missionária. Mas ela tem a vida torta? Tinha, agora não vai ter mais. Mas ela não tinha boa fama? Tinha, mas não vai ter mais. Mas ela foi desse jeito, era desse jeito, fez isso, mas não vai fazer mais. Pronto, acabou. Eu vou entrar na vida dela e vou dar para ela um estilo de vida que ela nunca levou. Pronto. E diga-se de passagem, ela tinha uma vidinha bagunçada, mas era uma mulher que me parece que tinha reputação, porque ela deixou o cântaro, correu à cidade e olhou para os camaradas e falou: ô, está lá no poço pegando uma aguinha, encontrei um homem. E os caras devem ter olhado. Especialidade da senhora, encontrar um homem. Mas eu encontrei um homem que me disse tudo quanto eu tinha feito. E eles... É lógico que eles não vão pensar isso, mas isso quem falava com ela sempre? Me ajuda aí. Quem é que falava com ela todas as vezes que ela ia buscar água, que ela tinha um estilo de vida errado? O poço. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, presta atenção, eu sei que já te disseram e já me disseram que nós temos que mudar em algumas áreas, e nós já ouvimos isso inúmeras vezes, mas nós precisamos continuar ouvindo aquilo que é necessário. Você sabe por quê? Porque uma hora entra, uma hora acontece. O que Jesus está falando com ela, me parece que o poço falava com ela todo dia, mas adiantou? Porque, deixa eu te explicar uma coisa, muitas vezes quando pessoas dizem ao seu ouvido não acontece nada, mas quando pessoas conseguem alcançar seu coração, tudo muda. E para alcançar coração não tem que ter razão. Ah, pastor, eu estou entendendo essa palavra, eu falo com meu marido: muda miserável, esse infeliz não muda. A senhora tem razão de falar, sim ou não? Sim ou não? Me ajuda aí. Isso, mas tem amor quando fala? Então, se a senhora tem amor, ele já mudou, é ou não é verdade? Tá certo? Porque quando Jesus conversa com ela, ela já deixou o cântaro para trás, correu à cidade e falou o que com os caras? Eu encontrei o Messias. Ô gente, preste atenção. Eu tenho que ter muito cuidado com os exemplos que eu dou, que ainda está gravado, depois não conserto. Mas pensa assim, aqui para lá tinha uma casa da luz vermelha, umas donas, entendeu, né? Imagine se uma delas chegasse aqui na igreja assim, falasse: você, Sidney, Rabino, os pastores da igreja, olha, queria contar a minha experiência hoje aqui, tive um encontro com Jesus. Quem? A senhora? Não. Jesus estava batendo papo com a senhora encontrou o Messias? Não, o Messias não costuma frequentar esses ambientes assim, não. Você pode ter certeza. Quando ela chegou lá e disse: ó, gente, eu encontrei o Messias. Alguém poderia dizer: não, o Messias não. A senhora pode ter encontrado outro homem, ele não. Porque não faz sentido ele aparecer para a senhora. Ela disse: faz o seguinte, meu irmão, ele me disse tudo quanto eu tenho feito, tá bom? Então vamos lá e dar uma olhadinha nele. A mulher está trazendo os homens com ela. Sabe o que os discípulos estão fazendo? Comendo a comida que compraram. E Jesus não está comendo. Ele está quieto olhando os discípulos que foram em Samaria e trouxeram comida. Mas agora ele olha para a direção de Samaria e vem uma mulher que alguns minutos talvez
horas, eu não sei te precisar. Vem ela trazendo, o que ela traz consigo? Seu mundo. Ela foi buscar seu mundo. Ela foi lá no mundo dela. Alguns camaradas podiam ter tido relações íntimas com ela. Alguns sabiam de sua fama. Sim. E agora eles vêm conduzido por ela. Uma mulher conduzindo os homens até Jesus. Que homens são esses? Seu mundo. É o mundo dela. E como é que o mundo dela se transformou? Bom, ainda não deu tempo do que Jesus entregou para ela no poço fazer efeito. Isso aí é. Jesus disse: olha, eu vou te dar da água aqui, nunca mais você tem sede. Ah, mas cadê a água? Bom, eu posso te dar essa água. Cadê seu marido? E aí a conversa muda. Nossos pais dizem que é nas montanhas de Samaria, vocês dizem que em Jerusalém. Eu queria saber onde é que um adorador deve adorar. Jesus disse: ora vem que nem em Samaria, nem em Jerusalém adorareis o Pai, porque o Pai anda buscando verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Jesus começa a explicar a ela. Foi só uma explicação. Ela vai para a cidade um tempo bem pequeno. Não deu tempo dela ter testemunho para isso. Não deu tempo. Não deu tempo dela mostrar para aqueles homens o quanto ela mudou de vida. Não. Pastor, então se não deu tempo, como é que os caras foram? Duas coisas a mulher leva consigo. Uma coisa, algo que ela já tinha sem Jesus. Primeiro, credibilidade. Essa é a verdade. Ela é uma mulher que, apesar do estilo de vida que tinha, ela tinha credibilidade perante as pessoas. Porque para ter credibilidade não precisa ser crente. Para ter palavra não precisa ser crente. Essa é a verdade. Tem gente que tem muita coisa, certo? E não caminha com fé em Cristo, mas resolveu levar a sua vida de uma forma séria, firme. Então, ela chegou lá e disse para aqueles homens: eu achei o Messias, ele encontrou comigo. Quem é ela? Ela é a piriguete que todo mundo pega. Dá para acreditar nela? Dá. Dá para acreditar nela porque a sua conduta no que diz respeito a relacionamento, certo? Não faz dela uma mentirosa. Opa, me ajuda aí com a criança, leva ali no berçário, tá certo? Então, você consegue entender isso? Apesar de ser alguém com uma vida inadequada, aqui, ela é alguém que tem uma conduta. Quando ela chega lá, e ela diz para os homens, primeiro, ela tem credibilidade, mas ela também conta a seu favor com o poder de Deus. É isso. Credibilidade e poder de Deus. Tem gente que tem o agir e o mover de Deus, o Senhor é com ela, mas ela não tem credibilidade. Seu mundo não muda, não porque ela não tem fé. Ela tem fé, mas não tem crédito, não tem testemunho, certo? E pessoas, lembra, a Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Nós precisamos entender isso. Ao olharmos para isso, o que vemos é essa combinação. A mulher diz: achei o Messias, e o poder de Deus age. Credibilidade, ação. Os homens estão vindo com ela agora. Pedem para Jesus ficar. Jesus fica 3 ou 4 dias com eles. Eles chamam a mulher e dizem o quê? No começo, nós acreditamos por causa da tua palavra, mas agora nós não precisamos mais da tua palavra, porque temos com ele nossas próprias experiências. O texto termina aqui, mas ele permite imaginar
Eu fico imaginando se fosse eu. Qual seria o lugar que aquela mulher mais apreciaria depois daquela ocasião? Pensa. Qual? Por quê? Se fosse você, você gostaria de voltar ao poço todos os dias, sim ou não? Então me diga por quê. Porque foi no... Isso. Foi no poço. O lugar que ela não queria ir, que ela disse para Jesus: eu não gostaria de voltar aqui, me dê para que eu nunca mais volte no poço. Agora era um lugar que provavelmente ela tinha prazer de estar, porque Jesus foi embora, mas o local do encontro permaneceu lá. Samaria foi mudada, transformada por alguém que pertencia àquele mundo. Eu não vou para sua casa mudar seus familiares. Você não vai vir para a minha para mudar os meus. Fé sem credibilidade não vai ser suficiente. Credibilidade sem fé também não. Às vezes, pessoas têm mais facilidade de mudar o mundo que elas não pertencem do que o mundo que ela é pertencente, porque ninguém sabe que ela é. O grande valor da mudança, né, e nós vamos ver isso no próximo texto, é exatamente esse, é essa direção que nós precisamos obter. E aqui, coloca para mim, por favor, Marcos, capítulo 5, verso 8. Marcos 5, 8. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Preste atenção. Agora é Decápolis, a terra dos gentios. Os discípulos também estão lá. Os mesmos que estiveram em Samaria. Só que Jesus agora não quer conversar com o samaritano, é com gentio, não judeu. Jesus vai para lá e encontra um homem que está endemoniado. E Jesus disse a esse homem: espírito imundo, sai dele agora. Por quê? Porque eu quero ele. Eu vou usá-lo. Mas ele é um mendigo, louco, nu, desequilibrado. Tem alguma coisa de errado? Como assim? O senhor vai usar esse homem? É esse homem que eu vou usar. É esse cara. Pronto, acabou. Eu tenho poder para transformar ele. Eu queria mudar Samaria? Tá bom. Porque ninguém estranha a gente. Você vai estudar a Bíblia, está lá. O primeiro escritor escreve para um grupo de pessoas. O segundo escreve para outro. O terceiro escreve para outro. Um é para pregar para judeu. Outro é para pregar para gentio. Ninguém estranha isso quando vai estudar. Mas a dificuldade de entender de que cabe a você a mudança de seu mundo, me parece que é muito grande. Quem tem que sair daqui hoje para mudar seu mundo é você. É você que muda seu mundo. Por isso que na minha cabeça, muitas pessoas que recebem Jesus, eu acredito, eu creio, e se for bem feito, alguém que pertence ao mundo, tá certo? E encontrou Jesus, se eu tiro esse cara deste mundo e trago ele para o nosso mundo aqui, o gospel, quem é que prega lá? Há um tempo atrás eu falei isso com um amigo. A esposa dele é famosa e canta num ambiente. E ela se deu como convertida. Tá certo? Isso a gente não questiona. Mas aí ele tem um sonho de que ela pare de cantar no ambiente secular e venha cantar na igreja. Parece bonito, sim ou não? Sim ou não? Aliás, foi isso que nós sempre fomos ensinados. Se converteu, sai de lá
e vem para cá. Mas aí eu pergunto a você: a menina vai para a casa de Naamã, a casa de um leproso, um ambiente inadequado. E aí? A casa de Naamã passou a ser o mundo daquela garota, sim ou não? Então a lepra de Naamã não pegou nela, mas a fé dela pegou em Naamã. Então a minha cabeça, ao invés de tirar alguém desse ambiente, por que não trazer essa pessoa para o nosso ambiente, prepará-la, treiná-la, forjá-la e devolvê-la? Agora você não canta esse tipo de música, agora você não tem esse tipo de vocabulário, agora você não veste esse tipo de roupa, mas vai para lá. Vai para lá, certo? E mostre lá o que o Senhor fez por você aqui. Olha só. Este homem, certo? Jesus vai lá e diz: espírito imundo, sai dele agora. Verso 19, ainda de Marcos 8. Vamos lá? Isso. Jesus, porém, bota o 18, para o pessoal entender o que está acontecendo. Ao entrar Jesus no barco, suplicara o que fora endemoniado, ok? Que o deixasse estar com ele. Fora. Ele andava pelado, agora está vestido, andava como um louco, agora está são. Jesus está com ele, tá certo? E Jesus diz para ele: eu estou indo embora. Ele então suplica a Jesus, certo? Me deixa ir com o Senhor, me leva contigo, me tira daqui, me leva para a igreja, me leva para esse ambiente, eu quero entrar nesse barco, eu quero ficar com você aqui, Jesus. Olha o que Jesus diz para ele, verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu. Jesus disse: não, eu não vou levar você no meu barco, mas ordenou: vai para onde? Vai para a tua? Vai para teu mundo, vai para a tua casa, vai para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, olha só, anuncia tudo o que o Senhor fez, ou te fez, e como teve. Presta atenção. Gente, Jesus muda normalmente os piores primeiro. Por isso que o apóstolo Paulo, me parece que ele descreve como sendo um dos maiores pecadores. Porque presta atenção, ao invés de chegar em Samaria e mudar uma mulher legalzinha, ele pega a samaritana, com aquela vida. Ao invés de chegar no território de Gadara e pegar alguém direitinho, ele pega o cara nu, que atacava as pessoas. E olha o que ele diz para esse cara agora vestido, dizendo para ele: vai para a tua casa, cara, vá para os teus, anuncia, mostra para eles, certo? Como o Senhor teve compaixão de ti e como Ele teve misericórdia de você, porque aí as pessoas vão olhar e vão dizer: cara, se Deus fez isso com essa pessoa, o que Ele não pode fazer comigo? Só tem um problema, irmãos. Tanto a samaritana quanto esse indivíduo, o que eles pregam para os outros mudou a ele primeiro. Entendeu? Não adianta pregarmos um evangelho que mudou todo mundo, menos a nós mesmos. Não, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, o Senhor pode fazer grandes coisas na sua vida, tá bom, tá jóia. Você vem para o meu mundo, aqui a gente acaba conhecendo muita gente, e eu acabo conhecendo muita gente por causa do nível de influência que acabei recebendo. E aí essa semana, eu estava com um amigo tomando um café, semana passada, né? Porque a semana está começando hoje. E aí, ele citou o nome de um rapaz cristão, aqui
de Xerém. E esse camarada foi abordar a ele. Por quê? Porque esse cara é um cristão já há muito tempo, firme, um cara fera. E foi evangelizar esse amigo meu, certo? Que tem uma vidinha assim, não muito, sabe? Um cara legal, mas envolvido com pecado. E aí ele falou: rapaz, Jesus pode mudar a sua vida, mudar. E beleza, passou. Aí esse meu amigo teve contato com um cara em outro estado. E aí o nome desse rapaz que pregou para esse meu amigo veio à tona. E aí esse cara de lá falou: ih, rapaz, ele vem para cá, fala palavrão, bebe tudo. Aí o meu amigo que falou: tá vendo, Cláudio? Aquele é um sem vergonha. E veio falar que eu tenho que aceitar Jesus. O que você acha? Eu falei: eu acho que isso vai dar uma confusão no inferno entre você e ele. Porque ele não vai porque vive na hipocrisia. Você não vai porque tem esse estilo de vida. Aí ele me olhou e falou: não precisava, né? Eu falei: é lógico que precisava, porque você já estava com desculpa para não servir a Deus. Tá certo? Então, escute só. Olha que coisa legal. Um evangelho tem que mudar você primeiro, para depois mudar os outros. Aquilo que você fala tem que ter exercido mudança em você. E preste atenção no verso de número 20. Põe o 20. Estou terminando, mais 3 minutinhos. Isso. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Mas Marcos 7, verso 31. Marcos 7, 31. Pode voltar para o 20, por favor? Capítulo 5, verso 20. Só para que eles consigam entender. Marcos 5, 20. Só para me ver como é que está o texto. 5, 20. Então ele foi e começou a proclamar onde? Onde? Ele começa a proclamar onde? No verso 20 do capítulo 5. Agora sim, o capítulo 7 e o verso 31. Isso. Do capítulo 5 para o 7, conta-se aproximadamente 2 anos e meio de diferença entre as duas histórias. Aproximadamente 2 anos e meio depois de Jesus ter ido lá em Decápolis, ter dito a ele: vá para a tua casa, para os teus. Ele começa, como nós lemos, capítulo 5, verso 20, em Decápolis. 2 anos e meio depois, aproximadamente, o verso 31 do capítulo 7. De novo, retirou-se Jesus das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, atravessando o território de Decápolis. 2 anos e meio depois, Jesus volta, certo? No território de Decápolis. E aí então, capítulo 8, e a gente encerra aqui. Verso 1. 8:1. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou seu discípulo e lhes disse: tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias permanece comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhes responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto?
Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se sentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, e após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, partindo entre o povo. Vamos lá. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando, mandou que esses igualmente fossem distribuídos. Vamos lá? Comeram e se fartaram dos pedaços restantes, né? Recolheram 7 cestos. Vamos lá. Eram cerca de quê? Então preste atenção. O verso 31 diz que Jesus volta a Decápolis, o mesmo lugar de Marcos 5, 20, onde o gadareno, ex-endemoniado, agora missionário, começa a pregar a palavra. 2 anos e meio depois, Jesus volta, os 7, certo? 31. Voltando por termo de Tiro e de Sidom, ele entra no território de Decápolis. No capítulo 8, vai acontecer a segunda multiplicação dos pães, onde a primeira foi Tápica, ou ao lado de Cafarnaum, onde Jesus pega os 2 pães, né? Ou os 5 pães e 2 peixes, distribui e sobram 12 cestos, simbolizando o ministério de transformação do mundo judaico, as 12 tribos de Israel, incluindo até os samaritanos, que mesmo que não gostassem, eles pertenciam. Mas agora, Jesus vai além. Aqui ele vai à terra dos gentios, Decápolis, a cidade pagãs. Lá não tem comida para eles. Lá o porco é elemento de sacrifício a deuses pagãos. Jesus chega lá através de um ex-endemoniado, e 2 anos e meio depois volta, pega 7 pães e alguns peixinhos que não foram contados, multiplica e sobra 7 cestos, simbolizando, certo, as nações pagãs daquele lado. O texto diz que quando Jesus volta 2 anos e meio depois em Decápolis, tem cerca de 4.000 homens, sem narrar mulheres e crianças. E quem foi que ficou em Decápolis para mudar Decápolis? O ex-endemoniado. Um cara só. Ele começa em Decápolis o que Jesus começou na Galileia. Ele começa em Decápolis o que a mulher começou em Samaria. Ele começa em Decápolis o que a menina começou em Damasco. Ele começa em Decápolis o que Daniel começou na Babilônia, mudando o mundo cujo qual eles estão inseridos. Algumas pessoas, sua extensão de ação é maior, outras não. Outras são tímidas, recatadas, e seu mundo é composto de 5, 10 pessoas. Tá bom. Não interessa. A proposta é sempre mudar alguém. Quando Filipe batiza o eunuco de Candace, isso, certo? Faz com que agora vá para aquela região alguém transformado. O que Deus quer, meus irmãos, é mudar o mundo cujo qual você e eu pertencemos. Se você vai fazer isso ou não, eu só preciso que você não espere um missionário num ambiente cujo qual o missionário deveria ser você.